Mas me explica uma coisa. Eu quero aproveitar, porque assim, Sim. o pastor Tassos esteve aqui, né? E Sim. ele debateu com ateus, né? Inclusive, Sim. um deles, o chileno, falava muito sobre essa questão. Big Bang, por que, que o universo só pode ser criado por um ser que seja absoluto, né, imaterial e também eterno. E aí ele estava explicando. E a argumentação dele passa pelo Big Bang, né? Então, pelo que eu sei, alguns têm uma posição de que o universo veio pronto. Sim. Outros veio numa posição de que, pô, existe aí uma explosão que deu origem a um processo que se desencadeou por 4,6 bilhões de anos e as coisas foram se desenvolvendo lentamente. Sim. Então, mas também colocam Deus como essa causa primeira, correto? Sim, mas olha só, eu conheço a posição do Tassos e a gente concorda num ponto e discorda no outro. Eu acho que o compromisso que os cristãos fizeram com o Big Bang e que o Tassos faz com o Big Bang é extremamente perigoso. Inclusive, o Tassos foi questionado por um ateu, não foi? É assim, o Júnior, o que aconteceu? A Bíblia é clara demais. Em Salmos 33, 9, ela diz, porque ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e de pronto tudo foi criado. Gênesis 1 começa dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Jesus, quando questionado, Júnior, sobre o casamento, disse, não tem deslido que desde o início eu os fiz homem e mulher? Então não dá para ler, não dá para ter outra leitura da palavra de Deus, e tem vários e vários outros versículos da palavra de Deus que dizem que Deus fez tudo pronto no início da criação, fez os céus, a terra, o mar e tudo que neles dá em 6 dias. E ele chamou o universo à existência pelo poder da sua palavra, aquele gráfico que eu mostrei pro Jaime. O universo formou-se pelo poder da palavra de Deus. É claro demais na Bíblia. Mas o que aconteceu, Jaime? O Big Bang foi tido como a grande teoria entre os cosmólogos. Olha, gente, descobrimos como o universo se formou. Aquele processo lento, gradual e sucessivo. Uma nuvem gasosa em expansão. Modelos lambda, CDM. Temos as equações matemáticas. Temos a flutuação cósmica de fundo. Medimos a temperatura do universo. Está fechado. Então, o que a teologia fez? Olha só, o Júnior, o que a teologia fez? Muitos teólogos fizeram. Até o Big Bang e a evolução de Darwin, todo mundo lia a Bíblia e dizia, Deus fez pronto, em 6 dias, há 6 mil anos. Com a cosmologia, com o Big Bang, com a evolução, os cristãos falaram assim, cara, o que nós vamos fazer agora? A ciência está mostrando uma coisa diferente. Sabe o que eles fizeram, Júnior? Pegaram a Bíblia e falaram assim, não, olha só, haja luz e houve luz. Isso aqui pode ter sido o Big Bang. Olha, tá aqui o íon de Gênesis, que é o dia, talvez sejam eras. Sim, o pessoal fala que o tempo de Deus é diferente do tempo do homem, né? O tempo de Deus. Essa interpretação, inclusive, eu vi de várias pessoas, não foi de uma só. Totalmente equivocado. Eu levei vários e vários teólogos e hebraístas no meu podcast para discutir essa interpretação. É uma interpretação totalmente tentando adaptar a Bíblia à ciência que estava prevalecendo. Então todo mundo achava, pô, a ciência venceu. Eu vou ter que salvar a Bíblia, Júnior. Aí começaram a falar assim, não, tô vendo do Big Bang em Gênesis. Como é que vê Big Bang em Gênesis? Não pode ver. E aí eles falaram assim, tô vendo aqui, pode ser que a gente consiga colocar Darwin junto. Aí o que o Tassos faz, como muitos cristãos fizeram? Falou, não, Deus guiou o Big Bang, Deus guiou esse processo lento, gradual e sucessivo. Enquanto a Bíblia diz que não, que ele fez pronto. Mas no caso, isso é uma posição sua? Ou uma posição... Não, de muitos. Tem cristãos que se renderam ao Big Bang, tem cristão que não, que a gente diz que são os cristãos raiz, que é eu e uma grande galera, tá? Mas a galera cristã raiz... É a galera do design inteligente ou dá pra ser do design inteligente e big bandista? Não, o design inteligente é uma teoria minimalista que só diz que foi uma mente inteligente que fez o universo, que fez a vida. No Congresso, a gente não debateu sobre a idade do universo, não debateu se foi o Big Bang que fez ou que não fez. E essas são posições, além do design inteligente, que a gente discute com filosofia e teologia.
Tem dentro do design inteligente gente que defende o Big Bang, tem dentro do design inteligente que defende que Deus fez pronto. Eu sou o criacionista raiz, eu sou o mais herege de todos, tá? Agora, tem, por exemplo, grupos nos Estados Unidos que defendem o universo velho, defendem o Big Bang, criacionistas, tá? E pessoal do design inteligente. Agora, tem o Answers in Genesis, tem o Institute of Creation Research, tem o Genesis Apologetics. O Answers in Genesis é um ministério imenso, tem um monte de pesquisador, tem cosmólogo, tem astrônomo e tudo mais, que olhando as evidências científicas e olhando o relato bíblico, fala, não tem nada a ver de Big Bang aqui, não tem nada a ver de evolução. Agora, o que acontece? Olha só o que aconteceu. As fotos do James Webb foram catastróficas para o modelo do Big Bang. Depois eu vou passar uns slides aí, umas fotos, se você me deixar. Claro. Porque diz que não pode mostrar slide, né? Claro que sim, né? Recursos audiovisuais. E o que acontece? Os cosmólogos, o Michio Kaku, os grandes cosmólogos falam, cara, arruinou o modelo do Big Bang, estourou, não sobrou nada, não sobrou uma pedra sobre pedra. Tudo que o Big Bang e o modelo Lambda CDM tinha previsto ruiu com as fotos. E o que os Big Bandistas falam? Os caras estão todos silenciosos. Faz 3 anos que as fotos saíram. Certeza? Absoluta. Eles falaram assim, nós vamos reformar o nosso modelo. Eles não conseguiram fazer reforma nenhuma. O modelo foi tão destruído, ruiu em todos os seus alicerces que eles não têm mais como arrumar. Agora, o que aconteceu com os cristãos que falaram que o Big Bang era o modelo, era o jeito que Deus tinha criado o universo? Eles estavam falando, olha, Deus acertou as condições, Deus é que fez a expansão do universo, Deus que fez a nuvem gasosa se colapsar em estrelas, Deus que ajuntou a poeira cósmica nos planetas, Deus foi fazendo lenta, gradual e sucessivamente. Por quê? Porque eles achavam que o Big Bang tinha vencido e adaptaram a Bíblia ao Big Bang. Caiu o Big Bang, o que acontece? Agora, os cristãos que defendiam o Big Bang vão defender o Big Bang para defender Deus. Vem um ateu e fala, epa, peraí, mas seu modelo foi refutado. Tá vendo como a gente não deve fazer compromisso com ciência de homens? A gente deve continuar. É por isso que eu uso a Bíblia como minha referência de fazer ciência, Mas Júnior. no Congresso tinha gente, então, que, como você falou, era Big Bangista, né? Tem. O Célio Pires, lá do Dilúvio, ele defende o Big Bang. Certo. Eu não sei como mais, tá? Eu sei, né, Celião? Eu não sei como mais, mas ele defende. Mas e me explica uma coisa, e as implicações de um universo criado pronto? Quais as implicações que isso teria, digamos assim, com as outras áreas do conhecimento, como a gente conhece? Olha, Por exemplo, como se explica se o universo foi criado pronto e etc. Então foi criado pronto também os planetas e a própria Terra. Sim, tudo foi feito pelo poder único e exclusivo da sua palavra. E como, por exemplo, se a gente pode imaginar a questão do vulcão. Vou te dar um exemplo. Sim. O vulcão não é justamente quando a Terra ela vai esfriando, certo? E aí ela passa tem a lava que passa para o estado sólido, e aí ela faz uma pressão, certo? E essa pressão faz com que aquela camada dura que se solidificou tenha que colocar para fora algum tipo de em algum momento ali, né, ela vai colocar para fora essa pressão que ela solidificou. E aí, por isso que a gente vê o vulcão justamente sendo aonde tem a placa tectônica ali, onde você tem a solidificação, e para cima é jogado o gás ali, o enxofre e tudo mais. Sim, olha, quem defende o modelo de que Deus fez tudo pronto, em Gênesis 1, de 9 a 10, Júnior, a gente está falando aqui, né, criacionismo, Bíblia, né, é o tema do nosso podcast. Então, a Bíblia diz em Gênesis 1, de 9 a 10, que a Terra estava sem forma e vazia quando ele fez o universo e a vida. Sem forma e vazia, e as águas cobriam toda a Terra. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Aí Deus fala o seguinte, cara, eu quero colocar gente em cima de continente. Só tem água, o continente está por baixo. Ele fala, apareça a porção seca. E junte-se as águas num só lugar. Então, o relato bíblico da única testemunha ocular do que aconteceu, que é o nosso Deus que escreveu a sua palavra, toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, diz que ele estrutura num único continente e no único mar. O que acontece com o dilúvio bíblico?
provavelmente os continentes começam a se separar, trinca aquele grande continente e eles começam a se separar. Então toda essa atividade vulcânica é resultante da separação dos continentes iniciada no dilúvio. O dilúvio, ele tem... Se a gente está colocando o dilúvio nessa cronologia, vamos falar primeiro assim, a Pangeia. Como que a Pangeia estava, digamos assim, nessa cronologia? Sim. Antes ou depois? Do dilúvio? Antes, né? Tem outros nomes tal, e tudo mais, mas o que se acredita, quem defende o modelo bíblico, criacionista, raiz, tá? De como Deus criou todas as coisas, baseado na ciência e no relato bíblico. A gente usa os dois. Por que a gente pode usar os dois, tá? Por que a gente pode usar os dois? Júnior, todo o embate que a Bíblia teve com a ciência, ela ganhou. Todos. Porque há grandes verdades bíblicas, científicas na Bíblia. Então, toda vez que a ciência confrontou uma verdade bíblica, quem caiu foi a ciência, não foi a Bíblia. Então eu acho que estou autorizado a usar a palavra de Deus junto com a ciência para interpretar o que aconteceu no passado, né? A gente não tem como voltar para lá. Então havia um único continente, parece que a Bíblia também deixa claro esse único continente e um único mar. Durante o dilúvio, provavelmente, porque a Bíblia diz que foram abertas as portas do grande abismo e a água jorra dessas profundezas. Então a gente entende que esse grande continente trincou. E essas trincas levaram à separação e à movimentação dos continentes. E toda a atividade vulcânica seria pós esse evento. Então, o que causou essa atividade vulcânica? O que causou essa separação? As trincas, a ruptura desse grande continente. Provavelmente, antes do dilúvio, esse grande continente era bem mais tranquilo, menos atividades vulcânicas, menos terremotos, né? A gente teve um grande terremoto agora na Rússia, né? Que foi aí as tsunamis chegando e tudo mais. Então, nós temos... Foi de madrugada, né? Então, o que o relato bíblico diz sobre a criação do mundo? Ele fez pronto. O que a gente vê nas fotos do James Webb, que a gente está defendendo tanto? As fotos mostram o universo pronto. Todas as galáxias já estão lá, Júnior. Todos os tipos de galáxias já estão lá. Espirais, elípticas e tudo mais. Como você tá falou, aprendendo, né? Hein? Você falou sobre isso já. Legal, então, não é? E eles explicam que cada uma tem um tempo. Isso. E você faz digamos assim, a transição de um estágio para o outro a partir da perspectiva, só que se elas já estavam lá... Júnior, olha só. O que o modelo havia previsto? Até 1 bilhão de anos. Não era para ter galáxia, nem estrelas. Uma galáxia do tipo da Via Láctea é 5 bilhões de anos para ela ter se formado. E as fotos do James Webb e do Hubble chegaram a poucos milhões de anos depois do Big Bang. O universo estava nascendo naquele momento. Segundo o modelo, não era para ter nada lá. Uma protogaláxia, era para ter uma estrelinha. O universo ainda estava se estruturando, nascendo. Pô, a foto, o professor Adalto Lourenço, no último TDI Brasil, apresentou uma palestra sensacional. A foto mostra um universo completo, complexo e plenamente funcional, perfeitamente funcional. Todos os diferentes tipos de galáxias já estão lá. Há uma teoria dentro do modelo que prevê que as galáxias nascem sem forma, se estruturam em espirais, depois passam para elípticas e o último estágio, esféricas. Então, o que a gente deveria ver no início do universo? Protogaláxias. Não tem uma protogaláxia lá, nada, zero. Estão todos os diferentes tipos de galáxias já lá. Buracos negros, eles se alimentam das galáxias e crescem ao longo de bilhões e bilhões de anos. Enormes buracos negros foram observados. Os elementos, que é a nucleossíntese, que foi um dos temas do nosso debate, eles formam hidrogênio e hélio. Na grande explosão, só teria hidrogênio e hélio. Ao longo de bilhões e bilhões de anos, dentro das estrelas explodindo nas supernovas, os diferentes elementos químicos iriam sendo sintetizados por fusão nuclear. Então, o hidrogênio fundia com hélio, dava berílio, boro, carbono, chega até o ferro. E outras explosões mais energéticas para fazer os elementos mais pesados. Certo. O que a gente chegou no começo do universo, Júnior? Todos os elementos já estão lá. Tem água. Então, a nucleossíntese faliu.
Pode arrancar fora dos livros de cosmologia. Até o Michio Kaku diz que a gente tem que jogar todos os livros de cosmologia fora. Tem que reescrever a história do universo. Tem que reescrever. O universo foi feito pronto. Quando você vai tirando foto, Júnior, ao longo do tempo, você tira várias fotos com o telescópio James Webb, porque ao longo do tempo, você pode ver o desvio por vermelho. Certo. Desvio por vermelho é uma indicação de quanto tempo que aquela luz ficou submetida à expansão do universo. Então, é uma medida de tempo da foto que você está tirando. Então, tiraram várias fotos ao longo do tempo. Tem a mesmíssima distribuição de galáxias. Então, as galáxias simplesmente não evoluíram. Aquela história de que as galáxias nasceram proto, que foram para espirais elípticas esféricas, ruiu. Ruiu o modelo dos buracos negros. Ruiu a nucleossíntese. Ruiu aquela história de que até que o universo está em expansão, Júnior. Olha só. Se o universo estivesse em expansão, como eles acreditam que está, quanto mais afastada a galáxia estivesse de nós, maior ela deveria aparecer na foto do James Webb. Porque se está expandindo o universo, o tamanho dela expande junto. O que aconteceu? As galáxias são extremamente pequenas e massivas. Por que elas são pequenas? Porque elas estão muito longe. Longe elas estão. E quanto mais longe, menor o objeto. A gente só viu o efeito, nas fotos do James Webb, a gente só viu o efeito de distância. Essas galáxias estão muito longe, mas elas não foram submetidas a uma expansão do universo. Elas estão se afastando da gente, mas parece que o universo não está se expandindo mais. Estamos voltando àquela boa e velha percepção de que o universo é bem cartesiano, x, y, z. É um espaço cartesiano, onde as galáxias se afastam da gente, mas o universo não se expande. Tudo que se previa no modelo não se observa nas fotos. Aí eu já não consigo opinar, porque eu ainda tô que nem você, gente. Eu tô fazendo perguntas, Sim. eu tô aprendendo, tá? Maravilha. Sobre essa outra perspectiva e as objeções que você tá falando, certamente eu não tenho como falar em detalhes sobre